Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Bom e agradável servirmos a Deus e buscarmos os seus caminhos, andando em retidão diante dos seus olhos e praticando o que é certo. Não há nada que precisamos temer. Eu queria, nesse dia e nessa hora, trazer a cada um uma reflexão sobre o melhor caminho que uma pessoa pode trilhar, caminhar ou andar. Vivemos tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo citou, por causa de circunstâncias que nós mesmo criamos e assim nos embaraçamos e nos entristecemos a nós mesmos. A vida não é muito difícil de ser vivida, mas as complicações que nós criamos e trazemos para junto de nós são inúmeras e muitas vezes, por não obedecer aquilo que Deus citou na sua palavra para que a gente pudesse cumprir e andar nos seus caminhos, faz com que a gente ande depois em desespero, em tormentos, em angústias profundas, e até muitos se perguntam: por que isso está me acontecendo? O que eu fiz para Deus para passar por isso ou merecer isso? Na verdade, a gente não fez para Deus, a gente fez para outra pessoa, para o nosso próximo, e muito se esquece logo das coisas, porque somos ouvintes esquecidos, traduzidos em palavras. Nossos atos não significam nada, porque não cumprimos o que falamos e nem tampouco desejamos obedecer aquilo que é reto e certo. Por isso vem o sofrimento e a dor. Se você olhar na palavra, por mais ignorante que uma pessoa seja, ela sabe que existe Deus. Ela sabe no fundo do seu íntimo, porque está gravado lá, que Deus existe e que um dia vai requerer conta de tudo o que nós fizemos. Nosso maior erro é acreditar que a nossa vida vai ser baseada naquilo que eu gosto, naquilo que eu amo, naquilo que eu sinto prazer, naquilo que realmente me importa, mas quanto na verdade a gente é como uma fumaça, como está no Salmo 90. Os anos passam e a gente voa, desaparece. Vivemos hoje em apertos, em apuro, porque não cumprimos aquilo que realmente importa, que é obedecer. Se nós olharmos a nossa geração e a geração que está aí, quanta coisa mudou até lá, de lá para cá, quantas coisas deixaram de ser corretas e damos lugar ao imediatismo, a tudo o que se pode dizer hoje, que o homem é livre, que o homem faz o que ele quiser, ele é o que ele gosta, o que lhe der no coração, ele deve fazer. Até aí parece normal, mas se você olhar bem, você vai ver que tudo se baseia numa lei universal. E essa lei universal chama-se Deus. Ele deixou tudo escrito para que a gente pudesse fazer, mas não fizemos. Não caminhamos conforme a sua vontade. E eu queria trazer um versículo bíblico. Eu creio que isso não encare ela como uma pregação. Não estou aqui para tentar mudar o teu rumo, a tua sorte, se é que ela existe. Não estou aqui para dizer o que você deve fazer, mas estou aqui te aconselhando que se você quer ter paz na tua vida, você quer ter paz ao teu redor, você quer ter alegria em tudo que fizer, felicidade como muitos o buscam, dormir em paz, acordar em paz, estar com a vida em dia,
Então obedeça à voz de Deus. Do contrário, pode fazer o que você gosta, o que você quer, o que te dá prazer, mas e o final? Como vai terminar? Se você mesmo escreve a tua história, se você mesmo escreve o teu futuro, a tua própria vida, você mesmo diz da tua vida, cuida você, então eu sinto em te desapontar, porque se fosse assim, como viveríamos então em apuros se a gente decretasse por nós mesmos? Como seria a nossa própria vida? Como seriam os nossos próprios sonhos? E eles aconteceriam tal como eu sonhei, como eu acreditei, e eu faço a minha história? Eu acho que não, né? Você já começou a entender que não tem base para isto? Até tentamos, na nossa juventude, a gente tenta ser mais eu, influenciar e não ser influenciado, mas é um engano, é um engodo. Para mim estar inserido num contexto, eu tenho que ser igual àquilo, ou parecido com aquilo, ou gostar daquilo, não é verdade? Mas se eu quiser ser diferente, então aí eu estou influenciando a diferença. E de onde vem essa diferença? Essa diferença vem de Deus, não vem de nós. A capacidade que Deus nos deu de fazer o que é certo, e muitas vezes não o fizemos, somos punidos logo adiante. Então, examine o teu coração e olha o que você está passando agora e se tem coerência com o que eu estou lhe dizendo. Como já disse, não estou aqui para tentar mudar a tua vida ou para dizer o que você deve fazer. Mas se você chegou até esse vídeo, é porque você precisa de ajuda. É porque você realmente viu que tudo que tu fez até aqui não surtiu efeito nenhum. Ao contrário, só trouxe mais dor de cabeça e tristeza. Então se você se sente nesse instante caído de tal maneira que perdeu o ânimo, as forças, e tudo que te sobra nesse momento é um vazio, então seja bem-vindo ao canal Um Novo Caminho. Permaneça conosco. Talvez Deus tenha uma direção, uma pista para te dar, uma luz no fim do túnel que possa mudar a tua história. Assim como muitos hoje perderam a referência, perderam a paz, perderam a alegria, perderam a saúde, perderam as finanças, perderam tudo. Estão no fundo do poço. Se você se sente assim, eu quero te dizer uma coisa. Deus pode restaurar a tua vida a partir do momento que você começar a entender que nós precisamos da ajuda dele e sem ele não somos nada. Amém? Então, se você tem a tua Bíblia, abra ela junto comigo em João 14, versículo 15. Aqui começa a base do que devemos e do que não devemos fazer. Correto? Pega ela aí. Abra ela no teu celular, no teu tablet e acompanhe comigo. Tá bom? Olha só o que diz aqui, João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Por que isso, o Espírito da Verdade? Vamos de novo recapitular? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Quem é este? É o Espírito Santo. Deus vai habitar na tua vida, te dizer o que fazer, para você se levantar, ter uma nova vida e encarar de frente os pesadelos que nós mesmos criamos, não é?
Obedecer nem sempre é fácil, obedecer na maioria das vezes é difícil. A nossa natureza não está inclinada para obedecer. A nossa natureza, ela está inclinada para desobedecer. A nossa natureza não gosta do que é certo. Ela gosta daquilo que contradiz a vontade do Pai. E onde começou tudo isso? Começou lá no jardim, quando Deus criou o homem, o primeiro casal, para aquele casal fosse a semente de uma geração santa, reta, diante dos olhos de Deus. Mas eles preferiram outro caminho, seduzidos pela vontade de ser igual a Deus, se tornarem deuses, abriram seus olhos e eles conheceram o bem e o mal. Eu acho que a pior besteira, a pior coisa que existe é a gente querer saber além daquilo que nos é permitido. Nós entramos em confusão mental, sentimental, espiritual, porque quando a gente sabe demais, a gente não é bem aceito, inserido no contexto, porque as pessoas vão dizer que a gente é metido, sabe tudo, e que está querendo dar opinião aonde não convém, né? Você já passou por isso? Então, obedecer na maioria das vezes significa que eu tenho que ouvir, me calar e às vezes retardar a opinião, porque certamente, para o contexto dos dias de hoje, a presença de Deus não faz mais sentido na vida das pessoas. Elas até buscam a Deus para resolver os seus problemas, mas não querem andar para o servi-lo, para obedecer como está aqui. Obedecer significa mudar o rumo da minha história, deixar para trás aquilo que eu acreditava e acredito que seja certo, e acreditar agora no invisível de Deus. Você entende o que isso significa? Muitas vezes não compreendemos e não entendemos a grandeza das coisas, como nós nos colocamos às vezes num contexto pavoroso. Nos afligimos a nós mesmos. Certa vez alguém disse mais ou menos assim: eu não sei de onde me vem tanta coisa ruim. E se olharmos para o lado, veremos que há uma tripa, uma trilha que nós viemos semeando até ali. A palavra de Deus diz que de Deus ninguém zomba, e tudo que o homem semear, plantar, disso também colherá. Nós só colhemos aquilo que nós fizemos. Alguém disse assim, que fazer o bem é uma coisa muito boa, e é verdade. Aqui está requerendo isso de nós. Fazer o bem volta para ti em forma de bem. Tudo que tu fez de bom, isso voltará para você. Mas e quanto à maldade que os homens fazem uns para os outros? Humilham-se, pisam uns sobre os outros, sobrepujam uns aos outros, prejudicam uns aos outros e outras coisas mais. Isso não vai voltar um dia? A semente do mal habita no meu e no teu coração. Mas para isso eu preciso do quê? Do Espírito da verdade, o conselheiro, habitando em mim, morando em mim. Mas como que isso procede? Qualquer um pode receber isso? Não. Não é qualquer um. Mas então explique. Se você olhar aqui o que ele está dizendo, no verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E aí, você entendeu? Quantas vezes a gente ama as coisas desse mundo, amamos o que temos, o que somos, e nos amamos a nós mesmos, gostamos muito mais de nós do que está ao nosso redor, do que os outros, não é?
gostamos das nossas coisas, gostamos das coisas materiais que adquirimos e a elas servimos. Então nós amamos aquilo. Mas agora amar a Cristo, ao qual eu não vi, a qual nem você viu, e só vamos ver Ele quando Ele cumprir a sua promessa de nos levar para a vida eterna, até lá, eu vou ter que amar a Ele acima de todas as coisas e me devotar somente a Ele e deixar em segundo plano aquilo que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Você está entendendo? Então isso chama-se fé. Ah, mas eu tenho muita fé. Eu queria te dizer uma coisa. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, tem que ter alguém que pregue para ti, que te ensine a palavra para te acreditar naquilo. E aí você vai passar a viver pela fé. Porque a palavra também diz, o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, desistir, a minha alma não tem prazer nele. Você entende? Então, quantos retrocedem depois que dão um passo em direção a Deus e veem, começam a notar que existem algumas regras, que tem que tomar decisões para obedecer, tem que deixar de gostar de certas coisas. Eu queria te dizer que é um processo, e esse processo é demorado, mas ele vai se cumprir. Primeiramente, não é você que rompe com o que você gosta. Primeiramente, o Espírito da Verdade habitando em ti, ele vai te convencer que aquilo não é bom, e automaticamente você vai dizer para ti mesmo, eu não quero isso, eu não gosto disso, e eu não vou mais fazer isso. Então você passa a ser propriedade de Cristo Jesus. Amém? Obedecer. Já no versículo que eu vou ler para ti aqui, eu vou pular uns e vou lá no 23, a resposta que Jesus dá aqui, ele diz, respondeu Jesus, : se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Está entendendo? Vamos ler de novo? Respondeu Jesus, : se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Você entende? A obediência, amados. Lá em Deuteronômio 28, eu sempre ensino que o caminho das bênçãos materiais também passa por ali. Se você obedecer o Espírito Santo em ti, habitando em você, você está autorizado a prosperar em todos os sentidos da tua vida. Correto? Então, obedecer por mim mesmo, por minha capacidade, eu não tenho isso comigo. Se hoje os filhos de hoje não obedecem seus pais, vão obedecer aquilo que eles não veem, e os pais estão ali. É difícil, né? Se hoje os filhos de hoje não dizem para os seus pais o que o Senhor quer, o que a senhora quer, eles dizem hoje, você, o que você quer, não é? Já entra alguma coisa que não é declarado com a obediência, com a humildade, de nos reconhecer que eles estão acima de nós, né? Que eles têm autoridade sobre nós, que eles são os nossos pais e que nós devemos obediência a eles. Se isso não é conseguido, se isso não é feito, então você imagine obedecer aquilo que eu não vejo e que eu não posso senti-lo, e eu tenho que amar aquilo como se existisse, como se fosse real. Então você vê que isso então chama-se fé. A capacidade de você acreditar no que você não vê como se você visse. Então isso é fé.
Você está entendendo? Então, muitos dizem que tem muita fé, mas se você olhar, essa fé não é traduzida no amor, no perdão, não, na ajuda ao próximo, no amor ao próximo. Essa fé muitas vezes ela não significa nada, porque quem não consegue perdoar, quem não consegue amar o próximo, quem não consegue estender a mão para o próximo, ter compaixão do próximo, como pode dizer que tem fé? É inútil, né? Então, causamos muitos aborrecimentos por acreditar que somos pessoas boas, capazes de fazer alguma coisa boa. Eu já disse, a nossa natureza não é inclinada para fazer o bem. Mas se Deus permite e me dá condições de eu fazer o bem, sabe por quê? Eu vou te dizer abertamente e em verdade. Se Deus não colocasse no nosso coração o desejo de fazer o bem, então nós já teríamos nos destruído uns aos outros, já teríamos nos mordidos, então não existiria mais nenhuma possibilidade de vivermos no mundo, porque o ódio nos consumiria só de olhar um para o outro. Mas graças a Deus, que Ele planta no coração do perdido, mesmo aquela pessoa que nunca ouviu falar de Deus ou que não tem prazer nenhum em Deus, Deus coloca no coração dela para ela ser boa, para ela fazer alguma coisa de bom, para que nós não venhamos nos destruir completamente. Então a certeza de Deus aí já prova tudo, né? Como alguém pode sair no Natal e praticar boas obras, mas somente no Natal, né? Porque ele acredita que naquele dia ele tem que ser bom. E de onde vem isso? Dele mesmo? Não. Mas então por que ele não pode ser bom todos os dias do ano? Porque não é a natureza dele nem a minha fazer isso. Nós o fizemos porque obedecemos à voz de Deus no nosso coração e fizemos por amor, não por interesse, e não por esperar alguma coisa em troca. Amém? Então entenda e compreenda. Tudo o que precisamos é obedecer. Não adianta. Você pode até não concordar, você tem o direito de não concordar. Mas eu aprendi, e graças a Deus aprendi, que nem todos os caminhos levam a Deus. Os homens hoje vivem numa guerra além do seu conhecimento. Se você olhar as religiões, todas elas precisam fazer alguma coisa para chegar a Deus. Todas elas precisam fazer algo por onde, para que assim eu consiga o favor de Deus, não é? Mas ao contrário, o efeito contrário das religiões é que Deus não precisou de nenhum de mim, de nós, de mim ou de ti, para o seu plano, o plano da salvação. Ele fez porque Ele quis. Isso chama-se o quê? Graça, não é? Então a graça, ela não é de baixo para cima, ela é de cima para baixo. E já a religião é de baixo para cima. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ser útil, E isso é um engodo, isso é um perigo danado para o cristão. Porque a gente pensa que tem que devolver o favor a Deus, não precisa. Já foi pago o preço. E agora, a única coisa que eu tenho que fazer é simplesmente obedecer. E se eu obedecer, então eu estarei autorizado a provar das bênçãos de Deus, como está em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, desfrutará do melhor dessa terra. Depois, se você olhar o verso 20, você vai ver
que se eu não obedecer, então eu terei que aguentar as consequências. Serei devorado pelas circunstâncias do meu erro. O pecado logo me encontrará e me cobrará o preço. E qual é o preço? Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Então, queridos, olhando para tudo isso, a gente pode ter uma vida do jeito que eu quiser, da maneira que eu quiser, e ninguém tem nada com isso. Mas vai chegar uma hora, um momento, que eu terei que acertar as contas. Hoje, vivo, eu estou no meu mundo, no mundo dos homens, não estou? Faço o que eu quero, do jeito que eu quero, e ai daquele que se meter na minha vida. Mas eu tenho má notícias para te dar. E quando a gente terminar o nosso ciclo, fomos para a reciclagem, né? Acho que tu entende o que eu quero falar, né? Morte. Vamos ser reciclados. Aí então, a nossa alma, o sopro de vida, estará na presença de Deus. E lá eu estarei no mundo de Deus. E lá Ele vai fazer o que Ele quiser comigo. E quem vai me defender? Quem vai me ajudar naquela hora? Se eu fiz o que eu queria, o que eu gostava, do jeito que eu queria, quem vai poder me ajudar naquele instante, amados? A palavra é bem clara quando ela diz assim: ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Então, pense um pouquinho, mas pensa com coerência e analise. Nós vamos viver para sempre? Não, né? Quantos já foram antes de nós? E nós só estamos esperando a hora também de ir. E achamos que estamos por cima, né? Vivendo intensamente o que eu gosto, da maneira que eu acho certo e correto. Não. Nós só estamos no mesmo propósito, no mesmo caminho. Como outros foram, assim nós vamos também. Mas seria bom que a gente fosse com a aprovação de Deus, né? Que Ele nos escolhesse, como muitos dizem, que eu aceitei Jesus, quanto na verdade é uma farsa. Não tem como eu aceitar o que eu não vejo. Não tem. Como você vai aceitar algo que você nem conhece, nem sabe se existe? É ou não é uma mentira que a gente conta para nós mesmos? Então, para trazer mais conforto ao teu coração, uma esperança, a Bíblia diz assim: não foi você que me escolheu, eu te escolhi e te nomeei. Cristo Jesus dizendo isso. Então, a base bíblica para que o apelo seja dado para que você aceite Jesus, cai por terra ali, né? Você pode, no mínimo, se arrepender. E isso é o que devemos fazer, pois o arrependimento nos faz romper com aquilo que estava nos causando tristeza, não é? Se você é adepto do álcool, mas diz no teu coração que mal nenhum te faz, espera, o tempo vai te provar. Se você é adepto do cigarro e diz: eu preciso fumar para me acalmar, espera que você vai ter ansiedade e falta de ar mais adiante. Se você é adepto das drogas, elas já têm o controle de você e você não pode se libertar mais delas por si mesmo. E assim por diante. Nós somos escravos daquilo que gostamos, você sabia disso? Mas como assim? Eu não estou entendendo. Se você passar a gostar daquilo que é destrutivo, você é escravo daquilo. Mas se você passar a gostar, a amar a Deus, como está aqui, como Jesus está citando, você também é escravo dele, você passa a ser propriedade dele. Ele te comprou, você é dele, você vive para ele, para fazer a sua vontade e não mais
o que você gostava e o que você gosta de fazer. Você entendeu? Está entendendo? A simplicidade do Evangelho, as pirulas de hoje, os engodos, as macumbas evangélicas, tudo isso atrai pessoas, mas atrai para suas próprias destruição. Porque se elas não entendem e não sabem a quem vão servir, elas ficarão propensas a servir a espíritos enganadores, que vão corromper os seus corações e levar elas a um ensino religioso sem sentido e que de fato não levará elas a parte alguma. Tenha certeza no teu coração, a nossa esperança está em Deus e somente nele, mas não nas mentiras, não nos propósitos humanos. Eu prefiro acreditar que se Deus me ama, então Ele vai me convencer do contrário. E eu prefiro acreditar que se eu amo a Deus, então eu vou obedecer aquilo que é certo e correto aos seus olhos. E ponto final. Amém, amados? Traduzindo em miúdos, obedeça à voz de Deus. Eu não sei como está a tua vida, que você está passando nesse dia, nessa hora. Eu estou gravando esse vídeo pela manhã, já cedo, para trazer um alento, uma esperança para ti, que se você voltar para os caminhos do Senhor, você vai encontrar a paz que você perdeu. E se você não frequenta nenhuma igreja, se você não tem nenhuma religião, eu quero te dizer uma coisa. Todos temos algo em comum, acreditamos em alguma coisa. Muitos acreditam cegamente que Deus não existe. E eles gastam o seu tempo tentando provar que Deus não existe. Não há algo contraditório nisso, então? Para que eu me esforçar para provar algo que não existe? É estranho, né? E muitos dizem, eu não quero saber desse negócio de igreja, essas igrejas só pensam em dinheiro. É verdade. Mas deve existir na terra a igreja de Deus, aquela que pensa nas coisas de Deus, não deve? Às vezes nós juntamos tudo e botamos tudo dentro de um saco só, ou é tudo farinha do mesmo saco, e não separamos as coisas. Olhe com carinho primeiro, pondere no teu coração, sonde, examine, e assim você vai achar diferença naquilo que você vê, naquilo que você ouve e naquilo que você acredita. Correto? Não é simplesmente condenar, jogar tudo na lata do lixo e dizer tudo igual. Não. Assim como Deus fez bilhões de pessoas e nenhuma delas pensam igual, todas pensamos diferente, a gente também tem que olhar que lá, por debaixo daquela roupa, debaixo daquele jeito, existe um ser humano, uma pessoa que precisa também de ajuda, não precisa? Então, não vá por esse caminho tortuoso. Não condene tudo, mas antes de condenar, examine, observe, aprenda e depois dê o teu veredicto. Amém? Se você não está compactuando com o que eu estou te falando, é um direito seu. Mas eu estou te falando a realidade da palavra de Deus e nem tampouco estou te induzindo a que você venha fazer o que você não quer fazer. Amém, amigo? Amém, amiga? Amém, irmão? Amém, irmã? O correto é que eu sempre digo, procura uma igreja que fale a verdade, que ensine os caminhos do Senhor, que pregue a Cristo.
Procura de verdade, você vai achar. Mas não fica procurando aquilo que você acha que é certo e correto, não. Procura de verdade aquilo que vai trazer alegria ao teu coração e trazer paz, porque só assim você vai saber que ali estão falando de Cristo e não dos homens para os homens. Amém? Por isso a verdadeira religião é amar a Deus acima de todas as coisas. E a verdadeira religião, ela vem de cima para baixo e não de baixo para cima. Aonde eu preciso fazer esforços, campanhas, fazer votos, fazer isso, fazer aquilo para agradar a Deus, isso é religião. Mas aonde eu preciso apenas obedecer e guardar os seus mandamentos, então esta é a verdadeira religião. Amar a Deus acima de todas as coisas. É um prazer podermos estarmos juntos nesse instante. É um prazer, é uma alegria que só Deus pode nos dar, que só o Senhor pode engrandecer as nossas vidas. Eu quero dizer a ti, fortaleça-se, conheça a palavra de Deus, pratique os seus mandamentos, ande nos seus caminhos, procure conhecê-lo e prossegui-lo em conhecê-lo. Você vai descansar. Você que não dorme direito, você que não tem paz no teu coração, você que guarda uma mágoa profunda aí, uma raiva, um ódio, você que tem vontade de se vingar, não faça isso. Você vai estar se destruindo mais ainda, além do que você já está se destruindo. Perdoe, mas perdoe de todo o teu coração, e você vai encontrar aquilo que está procurando. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, o teu lar, e que assim, corretamente nos caminhos do Senhor, nós vamos encontrar a vida. Obedecê-lo é melhor do que fazer sacrifício. Obedecer. Sabe, se você for olhar para Êxodo 20, onde fala dos 10 mandamentos, ali a gente vê que não obedece a Deus porque quebra todos os mandamentos num só dia. Porque a partir do momento, como Jesus disse, que se você amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, você guarda todos os mandamentos, não quebra nenhum. Porque a partir do momento que você ama uma pessoa, mesmo que ela te odeie, que você tenha amor no teu coração, mas não amor próprio, mas o amor de Cristo, o amor de Deus enxertado em ti, e você está na videira verdadeira, nada te para, e nada te abala, e nada frustra os teus planos, pois tudo vem para o caminho genuíno e verdadeiro de Deus. Tenha certeza nesse dia, nesta hora. Encontre o que você está buscando. Saia dessa prisão em qual você se meteu. A chave o Senhor te dá. Mas é possível? Sim. Ele diz, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Abra a porta do teu coração. Tira essa raiva, esse ódio daí, essa tristeza, esse espírito de depressão que te assombra, essa falta de vontade de fazer as coisas. Tira isso daí. Sabe, Deus tem a maneira de trabalhar no meu e no teu coração, e Ele vai fazer. Ele vai mudar a tua história e vai trazer vida ao teu coração. Que Deus ilumine plenamente a cada um de vocês e que você possa dedicar um pouquinho do teu tempo a fazer o bem. Abra um espaço na tua vida, deixa a luz raiar e você vai ver que há vida após a morte. Pois agora, sem Cristo, todos
tão vivos, mas mortos espiritualmente. Para que lado você vai? Qual caminho você quer seguir? A escolha é sua. Continuar do jeito que está ou procurar ajuda. E a ajuda que você precisa vem do Senhor. Ele mesmo disse: aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Então faça isso. Eu quero encerrar essa mensagem orando por ti e por todos aqueles que precisam de ajuda nesse dia. Amém? Vamos fazer isso? Vamos orar junto? Te prepara então. Põe a mão no teu coração. Se você quiser ficar de joelho, fique. Sentado, fique. Se você está deitado, doente, permaneça. Deus vai te abençoar também. Mas vamos orar. E assim a mão do Senhor será conosco, será contigo, com a tua casa, com a tua família. Amém, amados? Vamos fazer isso? Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aprender a obedecer, meu Pai, todos os dias é imprescindível. É prazeroso obedecer a Tua palavra e andar retamente nos Teus caminhos. Há muitas pessoas caídas agora, Senhor. Há muitas pessoas frustradas. Há muitas pessoas aborrecidas. Há muitas pessoas tristes. Há muitas pessoas, Senhor, doentes, que precisam se levantar, que precisam da Sua ajuda, meu Pai. Coloca eles agora, Senhor, de pé. Ajuda esses que estão precisando, esses que estão atordoados, não sabem mais o que fazer. Eu peço, Senhor, traga alegria aos corações de quem está triste, chorando, daqueles que estão enfermos, amargurados, cabisbaixos, caídos, prostrados diante das circunstâncias, ó Pai. Faz com que a Tua boa mão renasça no coração deles agora e traga alegria, Senhor, para que eles vejam a Tua boa mão, eles vejam, Senhor, o quanto é imprescindível a Tua ajuda, Senhor. Que assim, ó Pai, favoreçam a todos aqueles que nesse momento estão prostrados diante de Ti, estão orando a Ti, buscando a Tua face e a Tua ajuda. Traga, meu Pai, a ajuda que eles tanto precisam nesta hora, é o que nós Te pedimos. Senhor Jesus, queremos e precisamos aprender a Te obedecer e guardar os Seus mandamentos e ser amados pelo Pai. Que todas essas pessoas, Senhor, que vão ter o privilégio de ouvir e ver esse vídeo, que elas assim orem diante da Tua face e busquem o Teu perdão para que elas Te encontrem e tenham paz em seus corações e que assim a alegria renasça verdadeiramente diante delas. Que a casa, a família, o lar e tudo que tem, tudo que possui seja abençoado por Ti e que a paz volte a reinar em seus corações, que o sono venha novamente, ao raiar do dia elas estejam felizes e alegres diante da Vossa presença. Obrigado, Senhor, por tudo e que assim a Tua boa mão os alcance em todo caminho e em todo tempo. E amém, Senhor. Amém, amados. Deus abençoe vocês de coração e que faça raiar no coração de todos a paz que você precisa. Este é o canal Um Novo Caminho, levando esperança. Dedique-se um tempo para se inscrever, para deixar o teu comentário. Se você precisar de uma ajuda, de uma orientação, deixe um comentário ali. Busque o Senhor enquanto você ainda pode encontrá-lo. Deus te abençoe, fique ricamente na paz e quarta-feira à noite, às 20 horas, nós estaremos uma live ao vivo. Se você quiser participar, fique à vontade. E assim eu encerro agora na graça, na presença de Deus, e Deus ilumine a tua vida também. E assim, o Deus de paz seja com todos nós. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.